galera, estamos aí novamente com vocês, Jorge Uvo, e a gente volta aí para mais um vídeo no X-Plane 10. Hoje vamos falar do CRJ200 do J-Rolon. Vamos fazer uma geral da aeronave e fazer um tutorial aqui para vocês. Então a gente vai começar falar desde a aeronave, do início dela, como adquiri-la, tudo. Passar a fazer o checklist desde o Conde Dark e vamos decolar e pousar. Eu escolhi uma rotazinha aqui rápida pra gente. Claro que eu vou acabar fazendo os cortes no vídeo, e o vídeo, como ele tá muito grande, esse vídeo, então eu tô dividindo ele em partes aí para não ficar muito pesado pro pessoal assistir. Senão, se ficar um vídeo de 2 horas, 2 horas e meia, ninguém vai assistir. Então eu quebrei ele em partes para ficar mais tranquilo para vocês. Então a gente vai fazer uma rota que eu fiz uma rota aqui iniciando aqui em Porto Alegre. Então a gente vai fazer Porto Alegre e Florianópolis. Então a nossa rota aqui já tracei aqui para vocês verem. Então a gente vai sair eu nem sei se essa rota é uma rota usada no real, essa aerovia de Florianópolis, aliás, de Porto Alegre e Florianópolis, mas a gente vai estar saindo aqui, a nossa rota vai ser Juice, e porque a gente tem uma seed para Juice, e a gente pega Upper November 857 até Tinve, que é a nossa chegada lá para Florianópolis. O intuito aqui desse vídeo não vai ser ensinar a voar, então eu já passo do pressuposto, parte do pressuposto que você já conhece as cartas e sabe voar, e sabe até mesmo voar essa aeronave. A gente só vai dar dicas e fazer um tutorial dela, porque realmente é uma das melhores aeronaves que tem pro X-Plane, esse CRJ200 do J-Rolon. E além disso, e ela é uma aeronave que já está há muito tempo, ela vem desde o X-Plane 9, depois teve a versão para o X-Plane 10, que é a que eu estou usando aqui. Tem centenas de texturas de liveries disponíveis na xplane.org, e aí todas elas as liveries são todas de graça. A aeronave em si, ela é paga, a aeronave em si ela custa $49, é o preço normal dela. Então eu vou abrir aqui para vocês, mas vou deixar o link da aeronave aí para vocês também. Então quando vocês vierem para comprar a aeronave, tiverem interesse em comprar essa aeronave, adquirir, vocês vêm aqui na xplane.org, clica aqui em Org Store, e aí você vem aqui em Airliners, Regional Jets, e aí vai ter a CRJ200 aqui, veja o preço, $49,95 americanos. Às vezes tem umas promoções que ela acaba saindo aí já cheguei a vê-la por $29, que se eu não me engano foi inclusive o preço que eu paguei. Muito raro uma promoção por $29, foi num Boxing Day, aliás eu acho que foi num Black Friday que eu comprei por $29, porém o preço dela regular é de $49,95, $50 americano, e as promoções que eles fazem com mais regularidade é de $39, às vezes de $44. Que mesmo assim vale a pena, mesmo os 49 vale a pena, porque é uma ótima aeronave, excelente aeronave, dinâmica de voo dela muito bom, e também ela tem bastante, o cockpit dela é bastante funcional, bastante simulado, os sistemas também quase todos simulados. No meu ponto de vista, a maior falha dessa aeronave é a falta de um TCAS. Então ela não tem um TCAS funcionando nem online para voar na VATSIM ou na IVAL, e nem offline, ele não tem um TCAS. Tem um quebra-galho, que é usando o XHSI, que é um plugin que tem, mas eu não uso. Então eu acabo ficando sem TCAS quando eu estou voando com essa aeronave, e espero aí que ela venha sair uma versão no futuro com o TCAS implementado. O suporte para essa aeronave é na própria org. Quem tiver essa aeronave que precisar de um suporte é no próprio fórum do xplane.org. Então você vai vir aqui,
você vem aqui no nível inicial de suporte, org suporte, e aí vai descer lá embaixo, vai ter aqui quase no fim, commercial vendor support, e então aqui você vai ver o CRJ200, tá aqui CRJ200 by J. Rolon, e tá aqui Javier Rolon. Todos os posts de suporte tem bastante coisa útil. E você vai reparar que tem muita coisa do Philip. O Philip é um dos desenvolvedores. Ele fez, se eu não me engano, ele trabalhou na parte de navegação do FMC, as avionics dessa aeronave. E muita gente conhece o Philip da Flight Factory. Hoje ele é do grupo da Flight Factory que desenvolve o 757, o 777, o Airbus 350 e agora está vindo com o 767. Bom, vamos lá, então vamos ao que interessa. Falando aqui ainda mais um pouco da aeronave, já falamos de onde comprar. E agora vamos falar aqui das funcionalidades da aeronave. Algumas funcionalidades que ela tem antes da gente entrar no checklist e começar a preparar nossa aeronave para o voo. Então a gente está parado aqui no pátio remoto de Porto Alegre, Salgado Filho, tá? Esse é um cenário freeware. E a gente... Tô aqui com a textura da Star Alliance e vamos lá para dentro da aeronave, tá? Primeira coisa que tem na aeronave, primeiro recursinho legal que tem na aeronave é o... Bom, eu vou ligar a bateria para a gente poder tá dando uma olhada e vou também ligar a External Power. Aqui tem uma pequena falha, né? Para você ligar a External Power você tem que estar você liga a External Power através do menu do FMC. Tem um menu aqui, Plane Menu, que é em MCDHU Menu. Mas para você ligar essa External Power, talvez seja uma falha, você tem que estar com a porta da aeronave aberta. E para abrir a porta da aeronave, você tem que estar na visão 3D, que é essa visão que eu estou agora, que tem a movimentação da câmera. Eu tenho que vir para fora da aeronave, sair aqui como um fantasma. E abrir aqui, você vê que ele faz uma mãozinha aqui na porta. Então aqui eu vou ter que abrir a porta da aeronave. Se eu tentar abrir por dentro, eu não sei porquê, pelo menos na minha máquina aqui ela não abre. E aí eu posso voltar lá para dentro da aeronave, ou mesmo fora ali, sei lá como vocês quiserem. Vamos para dentro, vamos para fora só para a gente ver. Vai ver que não está lá tá aqui a aeronave. Eu vou ligar aqui, vou em Plane Menu, External AC Power. E aí eu vou colocar o External AC Power. Já colocou lá, conectou a Ground Power Unit, a GPU. Tá, então essa é uma falhazinha que ele tem aí, um bugzinho que ele tem. Não sei se isso acontece com todo mundo, pelo menos acontece comigo. Uma coisa importante, eu não sou, apesar de eu ser piloto real, sou piloto privado e agora estou em formação de piloto comercial, eu não piloto essa aeronave. Então tudo que eu falar aqui é baseado em vídeos, tutoriais, relatos em fórum e manual que eu tenho visto. Bom, falando ainda, já que a gente tocou no ponto de manual, eu vou falar que essa aeronave ela vem com um manual super completo. Aliás, são vários manuais super completos. Então quando você vem na aeronave, então eu vou entrar aqui na minha pasta da aeronave, e eu tenho aqui uma pasta só para manual. Então você tem manual de performance, tem manual da aeronave em si, operacional, você tem manual em espanhol, os outros manuais estão em inglês, você tem o manual do Remote CDU, que é se você tiver um iPad ou um outro computador, esse FMC você consegue abrir no outro computador ou no iPad sem estar aqui, então você sem plugin nenhum, através do browser do seu iPad ou do seu tablet, não importa a marca, tá? E tem também uns checklist, algumas coisas aqui, a gente vai falar depois mais tarde de checklist, tá? Então isso aqui é uma coisa que é bem completo, inclusive tem um tutorial aqui que ele faz um voo de Salamanca para algum lugar, ou de algum lugar para Salamanca. Sei que é um voo que ele faz na Espanha, o Javier Rolon. Tá, então deixa eu só conectar aqui a minha AC Power, depois a gente vai passar nesses itens aí de checklist, só para a gente abrir.
Então, do mesmo jeito que eu cliquei aqui e a CDU, o meu FMC, ele deu um pop-up, ele mostrou numa janela aqui. E aí um recurso que eu tenho no FMC para fechar, eu clico aqui no canto superior direito, ele fecha, voltou para lá. Se eu clicar de volta, ele também fecha, tá vendo? E outra coisa, se eu clicar aqui no canto superior esquerdo, ele vai me aparecer um K. Esse K ele quer dizer que está com o keyboard, com o meu teclado acionado para eu usar no FMC. O teclado mesmo do computador. Então, por exemplo, ao invés de eu digitar aqui A, B, B, eu posso vir direto. Então, cliquei tudo aqui no clique. Eu posso vir direto no meu teclado do computador. Ó, o meu mouse está aqui em cima. A, B, B. E está liberado, tá? E aí, o backspace funciona também. Tudo funciona no teclado do computador, tá? Então, esse é um recurso que a gente tem aqui no FMC, que isso também tem para as outras aeronaves das outras aeronaves do Philip, que são as aeronaves da Flight Factory, ou seja, o 777, o 757, eles também têm esse recurso, para quem não conhece. Outro recurso que tem dessa aeronave bem legal, interessante, é o pop-up dessas 4 telas aqui. Então, por exemplo, se eu quiser jogar uma tela, tá aqui para mim, tá? Então é um zoom dela. Se eu quiser jogar todas elas, eu venho aqui, é só clicar nas telas, ó, ele vai jogando para mim. Se eu quiser fechar ela, é clicar de volta aqui no lugarzinho dela, que ela vai voltar, tá? Agora uma coisa que quando você compra essa aeronave, ela vem para você, quando você faz esse pop-up, e deixa eu ir para fora, eu vou abrir uma aqui, e vou para fora da aeronave. Então quando você faz esse pop-up, ele vem com frame, ele vem com moldura aqui em volta. Essa mesma moldura que você está vendo aqui, cinza, de metal, ou que simula a textura de metal, ela vem aqui em volta. E às vezes fica muito grande, acaba atrapalhando a sua tela. Eu não gosto. Então você pode desabilitar essa moldura. Eu prefiro deixar só esse screen mesmo, só essa tela. Para você desabilitar essa moldura, você vai de novo lá na pasta da aeronave e você vai em plugins. Você tem CRJ Avionics e você tem uma pasta aqui de Resources. E dentro dessa pasta você vai ter um arquivo que se chama displayframe.tga. Ele não tem esse off. Isso aqui quer dizer que ele está habilitado. Se você se não estiver aparecendo o .tga, você tem que liberar aí no seu sistema operacional o .tga para que aliás, as extensões, a visibilidade das extensões para que você possa ver. Então, aqui você vai ter esse .tga, tá vendo? É o frame. Aqui você tem o da CDHU, ou do FMC, mesma coisa. E se você quiser desabilitar esse frame, é só você vir aqui no final, tga.off. Você colocar um ponto off aqui, pronto, ele não vai mais funcionar. O frame, ele vai limpar esse frame. O da CDHU é ruim de você colocar o ponto off, porque se você colocar o ponto off, ele vai sumir os botões. Então você tem que manter. Mas esse aqui, esses espaços que a gente tem aqui em cima, isso aí não serve para nada. Então eu dou o ponto off ali e acabou. Tá? Então para mim fica mais fácil, mas isso é critério pessoal de cada pessoa. Tá? Então vamos voltar lá para dentro da aeronave. Vou colocar ele ali. Uma outra coisa, uma curiosidade, essa aeronave aqui, ela funciona em todos os sistemas operacionais, Linux, Windows e Mac, inclusive para quem está no Mac, Air Captain, que é a última versão, eu estou na Air Captain Beta, deve sair daqui 2 semanas, vai ser a versão final do Air Captain do Mac OS X, mas está funcionando perfeito, né? O Captain funciona no Smith, funcionava em todas as versões do Mac. Para quem está no Windows, eu sei que já tem gente usando no Windows 10 e funciona. Tá? No Linux eu não sei como que funciona direito, mas eu sei que ela funciona no Linux, deve funcionar também em todas as versões do Linux. Tá? Então esse é a curiosidade, mas a grande curiosidade dela é que para cada sistema operacional ela tem um instalador. Então quando você comprar a aeronave, você vai ter a opção de baixar a versão para Linux, para Mac ou para Windows, elas são diferentes. É a única aeronave que eu conheço do X-Plane, pelo menos até hoje,
que tem uma versão para cada sistema operacional. Bom, já falamos dos frames, falamos de onde adquirir a aeronave, suporte, falamos também de habilitar o teclado no FMC, e a gente vai então falar aqui de uma outra coisa, um outro recurso que na verdade é um plugin para essa aeronave. Deixa eu desligar ela aqui, eu vou tirar o meu external power também e vou desligar a aeronave e deixar ela desligada por enquanto, para não gastar bateria para o nosso efeito do nosso tutorial. Então, o que eu vou ter aqui? Eu tenho um plugin para ajudar no despacho da aeronave. Por que eu preciso desse plugin? Porque na tabela, nos manuais, ele tem todas as tabelas de performance, mas você ficar procurando item, peso, quanto você vai pôr de combustível, isso aí complica. Então tem um plugin de graça, gratuito, chamado iGoDispatch. Ele é gratuito para o computador, roda em Mac e Windows, é certeza, não sei a respeito do Linux. E tem esse mesmo plugin para o iPad, mas no iPad ele não é gratuito, ele é pago. A vantagem no iPad é porque ele sincroniza com a tua aeronave em tempo real, então você está voando, ele vai alterando para você conforme vai gastando combustível, ele vai alterando para você o teu centro de gravidade e outras coisas mais. Ou na versão standalone, que é a versão para computador, ele não faz essa alteração, mas mesmo assim ela funciona muito bem para o despacho. Então essa ferramenta, iGoDispatch JRolon CRJ200, para você pegar eu vou deixar o link para vocês desse plugin, mas ele está aqui na org também disponível. Então ele está disponível aqui na explain.org, a versão 1.0.2 é a última versão dele, iGoDispatch CRJ200. Então você vai vir aqui, você vai vir fazer o download e é isso aí. Tá feito o download. Funciona muito bem. Eu gosto muito dessa ferramenta. Eu uso ela praticamente para planejar todos os meus voos. E vamos fazer o nosso planejamento desse voo aqui por ela, tá? Então a gente vai falar rapidinho dela. Então quando você abrir a aeronave a primeira vez, você primeiro precisa configurar. Então dá uma olhada no manual, mas você precisa colocar a nave data, que é os aeroportos que você tem dentro do seu Explain. Aqui no meu caso estou apontando direto para a pasta CRJ Avionics /navidata /airports.txt. Esse é o arquivo que eu estou apontando, que ele tem todos os meus aeroportos que estão ligados a essa aeronave. Isso aqui vem do AIRAC da Navigraph, tá? Depois eu explico, a gente vai falar um pouco mais sobre o AIRAC também. Bom, você configurou aquilo ali em Application Select Navdata Directory. Aí você vem aqui, Acknowledge, se aceitar os termos e condições, e já entrou nele. Você tem um menu superior, aí com 6 itens no menu superior. Primeiro, metade e distância, então você vai colocar aqui informações, e tudo que está em amarelo são campos obrigatórios. Então, a nosso departure, a gente vai sair de Porto Alegre, Sierra Bravo Papa Alpha, e a gente vai para Florianópolis, Sierra Bravo Foxtrot Lima. Alternativa eu vou deixar aqui como Curitiba, Sierra Bravo Charlie Tango. Você vai clicar em Download Metar. Então ele já fez o download do Metar, ele está fazendo esse download Metar real, tá? Então Set Weather. Eu vou escolher a pista em uso, então a gente está aqui com o vento de 120, tirando a declinação magnética, vai para 100. Então eu vou usar a pista em uso mesmo, vai ser a 110 de Porto Alegre. O meu nível de voo, eu vou deixar um nível de voo aqui de 250 para efeito didático, mas vamos voar no 250 mesmo, tá? Se eu tiver os ventos de altitude, eu posso colocar aqui a direção e velocidade e temperaturas em altitude, direções de velocidade do vento e temperatura em graus Celsius no nível de voo que eu vou estar voando. Esse no caso seria no 250, tá? Se eu colocar isso aqui, ele vai me dar
uma precisão maior nos cálculos, tá? Tanto o cálculo de consumo de combustível quanto o cálculo de tempo. Então pode-se colocar essa informação aí, tá? Na hora que eu der um calculate, ele já vai me trazer a distância para o destino em milhas náuticas e quilômetros, distância de solo, ground distance, tá? Então eu vou dar um calculate. Então ele já calculou aqui a minha distância para a alternativa, se eu tiver que alternar, ou seja, a distância do destino à alternativa, minha distância total. Isso aqui para efeito de cálculo de combustível. As minhas altitudes, tanto de indicada quanto de pressão, no nosso departure, no nosso destino, na alternativa. E outras informações mais aí que a gente tem aqui, que vocês podem estar olhando aí. Depois a gente vem para o menu de passageiros e carga. Então aqui você vai selecionar uma quantidade de passageiros pelo percentual. Você vai ver que eu vou mudando aqui. E ele tem cores aqui para sinalizar homens, mulheres, crianças. E aqui em cinza fica vazio. Por quê? Porque ele usa um padrão da aviação ICAO, um padrão da ICAO para o cálculo de peso de homem, mulher e criança. Aqui ele está usando um padrão, não sei se no verão ou inverno, mas eu sei que a ICAO ela tem um peso diferente no inverno e um peso diferente no verão. Justamente por causa de roupa que a gente vai carregando. Tá? Então você vai ajustando. Eu vou deixar ele aqui bem longe para a gente ver alguma coisa lá na frente, mas depois eu vou fazer um ajuste aí de uns 40%, mas vou deixar ele em 100% agora da capacidade. Você vê que ele colocou aqui na zona A, B, C, D. Isso aqui é para cálculo do centro de gravidade, tá? Então é dividido em zonas o aeronave. E você tem o peso aí para cada um deles em libra. Crianças, homens, mulheres e crianças. E o total. Então ele está me dando aqui 50 passageiros, que é a quantidade máxima de passageiros para essa aeronave, o CRJ-200, para quem não sabe, algumas especificações técnicas. Ele tem capacidade para 50 passageiros, 2 crew members, então 2 flight attendants, e ele tem aí uma autonomia aí de mais ou menos 1000 milhas náuticas e um service ceiling no nível de 410, apesar de eu nunca conseguir chegar no nível 410 com essa aeronave. Talvez, se for bem vazio, consiga chegar. Normalmente eu vou entre 250 e 330, normalmente é as altitudes que eu vou. Tá? Bom, feito isso, então ele já me deu aqui a quantidade de passageiros, o peso dos passageiros, quilos e libras, quantidade de bagagem que foi checada. Se eu mexer, você vai ver que ele vai me dando um número aleatório, ó, 45, 49, e tudo no 100%, 36, tá? Então ele está me dando 40. E quanto que está me dando só de bagagem? Está me dando aí 2.000 libras. Tá? Então aqui, e você pode mudar. Isso aqui, se eu quiser, por exemplo, que aqui ao invés de ser na zona C, eu quero que tenha 6 pessoas, eu posso mudar manualmente aqui. Vou ter 6, então você vai ver que aqui a zona C vai mudar. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 6 homens e vamos colocar aqui 4 mulheres. Então aumentei, vamos ajustar. Tá aí que ele já mudou. 6, 4. Mudou um pouquinho o peso, 8, 4, 8, 4. Tá? Se eu deixar só 5 aqui e dar um ajuste, você vai ver que ele tirou, olha lá, tá? Na zona D. Então vamos pôr de volta aqui na zona D. Bom, enfim, vamos lá então para a próximo menu de combustível e cargo. Então se você quiser carregar alguma carga adicional, você pode mudar aqui. Tempo estimado de APU ligada, porque ele consome combustível na APU. Então eu vou deixar aí com 15 minutos. Tempo de táxi, também estimado 15 minutos. Eu vou estar voando no cruiser, no climb schedule, meu perfil vai ser de 0.74, 290.74. E speed, no cruzeiro eu vou de 0.77. Aqui é um bugzinho desse iGo Dispatch. Quando você clicar em Calculate Fuel, repara que ele está me dando aqui total fuel load em libras 6.823. E se eu clicar de novo,
6.836. Então você tem que clicar 2 vezes, esse aqui é o valor correto que ele tem que dar. Eu não sei porque ele dá primeiro um valor errado, depois ele vem para o correto. E outra coisa, se eu mudar de screen, de menu, e voltar para o menu de fuel, esse cruiser speed vai voltar para o ponto Mach 74. Eu tenho que voltar ele para o 77 e dar um fuel, calculate fuel de novo, tá? Bom, então tá aí calculado o nosso combustível e a gente vai para o Balancing Trim. Balancing Trim aqui é para a gente saber se a aeronave está com o balanceamento correto. Então, para você saber se está com o balanceamento correto, essas linhas pontilhadas, essa intersecção da linha pontilhada, esse T da linha pontilhada em vermelho, ela tem que estar dentro dessa faixa negra aqui, dessa borda negra. E nesse caso aqui a gente tá com o balanceamento correto, tá? Então, se tiver fora, por exemplo, quando você decolar, você não vai conseguir decolar porque você vai estar com o teu balanceamento incorreto. E você pode estolar na decolagem ou nem mesmo conseguir decolar, tá? Isso já aconteceu comigo quando eu não sabia. Hoje, usando o iGo Dispatch, isso ajuda bastante. Então, você tem que se manter isso aqui dentro dessa linha negra. Para você ter ideia aqui como que isso mexe, eu vou voltar aqui em Pax, e por isso que eu coloquei 100. E vamos, por exemplo, colocar agora aqui um outro valor. Vamos dar o fuel novamente aqui. Ó, você vê que ele voltou para ponto 74. Vamos para ponto 77 2 vezes. E voltar lá. Você vê que ele já desceu aqui para mim. Eu vou tentar deixar ele fora. Para deixar ele fora, vamos colocar aqui 50 para ver se ele vai conseguir ficar fora. Ali, vamos ajustar novamente o combustível, porque a gente mudou a carga. Ixi, aumentou. Vamos ver se eu consigo não levar só 2 de bagagem checada. Vamos mudar aqui. E vamos ver balance. Ó, pronto. Aí sim, consegui. Então você vê, ele me dá um aviso aqui falando que eu tô take-off, tá fora, eu não vou conseguir decolar, tá fora do recomendado. É fortemente recomendado que você mude as suas configurações de carga para mover o centro de gravidade, tá? Então você vê que olha onde ele veio parar, tá? Então eu vou voltar ali, vamos colocar aqui. Então o que a gente vai voar? Vamos voar com 50% de carga de passageiros, aí tá dando 25 passageiros. E aí a gente vai vir aqui de novo. Calculate 2 vezes. E aí vamos vir aqui ver que ele colocou a gente de volta para dentro da faixa negra, tá? Bom, então aqui ele está me dando algumas informações de take-off, peso no take-off, né, na hora da decolagem. Então, quanto que vai ser o meu zero full wave, quanto que é o meu take-off fuel, o meu take-off wave, o meu peso. Aqui são os índices para calcular também o meu CG, o meu centro de gravidade, tá? E aí, com essa base nessas informações, ele me calculou aqui. Depois a gente vem para Reference Speed. Reference Speeds, aqui a gente vai falar, aqui a gente vai poder ver algumas informações lá do nosso departure e da nossa chegada. Então, você tem aqui informações importantes que vale a pena, que a gente tem que mencionar aqui. Primeira informação, ela é importante, mas a gente vai acabar tendo isso lá no FMC, que é o Reduce Takeoff Settings N1. Ele está em 90.8, isso aqui vai estar lá no FMC. O Optimum Flight Level, ele está dando 390, é o nível de voo otimizado. Só que para esse voo, isso aqui eu acho que esse campo não funciona corretamente, porque para esse voo a gente não consegue chegar no 390 de tão curto que ele é. Primeiro, e segundo, porque para chegar no 390, até mesmo que você for um voo mais longo, você vai estar mais carregado de combustível. Ele é complicado de chegar lá. Eu não recomendo chegar no 390. Enfim, informação bastante útil que a gente usa realmente aqui as configurações de V1, V-Rotate, V2 e VFTO. Então a gente tem para decolagem, normalmente a gente se decola com essa aeronave ou com o flap 8 ou com o flap 20. Isso vai depender de alguns fatores como vento, como distância, tamanho da pista, como temperatura externa, tá? E como peso da aeronave.
Então, por exemplo, hoje a gente vai acabar decolando com flap 8, vamos estar leve, então a gente vai estar com flap 8, então a gente vai, vocês vão ver quando a gente passar no checklist, que a gente vai ajustar o nosso V1 para 129, o rotate para 132, o V2 para 141, o VFTO para 168. Esse VFTO é uma velocidade que você tem que manter, depois que você decola, você tem que se manter acima dessa velocidade para evitar o stall. E também o nosso takeoff trim, a gente vai ajustar em 7.7 takeoff trim para a gente decolar. Algumas informações lá no destino, então o que vai ser útil aqui no destino para a gente, na verdade, são os VREF, o flap, tá? Normalmente eu pouso flap 30 se for uma pista grande, mas normalmente 95% das minhas vezes eu pouso com flap 45, então eu vou acabar usando essa VREF 45 mais 10, então eu vou estar usando uma speed para pouso de referência de 140 nós. Se eu tiver que fazer um go around, um missed approach, executar aí uma aproximação perdida, a minha velocidade vai ser de 1,37 nós, tá? Distância que eu vou precisar para pouso em pés, então vamos falar de pés, ele tem metros também, vamos falar de pés, que é as nossas distâncias padrões aqui, nossas medidas padrões. Para pista seca é para pista molhada, pista úmida. Então 4.656 pista seca, 9.917 para pista úmida. Isso é quanto eu vou precisar para pouso. Se eu tiver que alternar, as mesmas informações aqui para alternativa. Tá? Então aqui são as referências de velocidade. E depois a gente tem aqui em Flight Control mais algumas informações que a gente também vai passar quando a gente for vendo o checklist, mas deixa eu falar rapidinho delas. Então nosso tempo estimado para chegar no nosso destino é de 38 minutos. O nosso tempo estimado para alternativa vai ser de mais 29 minutos além do destino. Centro de gravidade, isso aqui são informações que eu tenho que ajustar no menu do Explain. Então o centro de gravidade vai ter que estar em menos 4. O nosso peso vazio a gente não vai acabar mexendo. E o nosso payload vai ser em 5.701. Tá? O tanque de combustível a gente vai fazer isso aqui pelo nosso FMC. Então ele vai fazer automaticamente. Então informações que a gente vai realmente usar daqui é o nosso tempo estimado, o nosso centro de gravidade e o nosso payload, a nossa carga útil. Isso aqui são informações que a gente vai usar. Essas duas aqui a gente vai estar colocando no menu do Explain, a gente vai ver isso mais adiante. Aqui embaixo são aquelas informações que eu falei que ele atualizaria automaticamente, só que eu preciso ter aqui um plugin para ele que é um payware, um plugin pago, para poder estar atualizando essas informações conforme eu vou voando, que ele vai colocando aqui o consumo, a velocidade, essas coisas, e vai mudando meu centro de gravidade automaticamente. Ou então, se você tiver a versão para iPad também, você vai ter esse recurso aqui funcionando, tá? Bom, do iGo Despacho é isso, galera. Agora eu vou parar por aqui, a gente vai para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai estar falando aí a parte do pré-flight e vamos falar um pouco também do nosso FMC. Então é isso, galera. Vejo vocês aí no nosso próximo vídeo, parte 2 desse tutorial. Abraço.